aleluia. Ainda vamos ler o Salmos 24. Amém? Eu leio um versículo, a igreja lê o versículo seguinte. A Yahvé pertence à terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quem subirá ao monte de Yahvé? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Este obterá de Yahvé a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Aleluia, bendizemos ao Rei da Glória. Você vai ter oportunidade de adorar o Rei da Glória nessa noite, de render a Ele o seu louvor, a sua adoração, de bendizê-lo, de dizer o que Ele é. Abra sua boca, não fique calado. Não fique calado. Se você tem um costume de chegar na casa do Senhor e ter a oportunidade de adorar o Rei da Glória e ficar calado, eu te desafio nessa noite, não fique calado. Junte-se a esses ministros de louvor, aí no seu lugar, e exalte ao Senhor. Diga o que Ele é para você, diga o que Ele representa para você. Adore, bendiga o nome dEle, amém? A equipe de louvor. Amém, glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. O nosso Deus é bom, amém? O nosso Deus é bom o tempo todo e em todo o tempo. E a bondade do Senhor nos alcança todos os dias. Nesse dia, suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. E nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome dEle. Aleluia. Se você puder ficar de pé, vamos louvar ao Senhor e expressar a Ele a nossa gratidão. A gratidão do nosso coração por tamanha bondade de Deus na nossa vida. Aleluia. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és,
te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Sim, todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, tão bom, tão bom, tão bom. Oh, Ele é bom, Ele é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei Por tudo que é, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Oh, o tempo todo Ele é bom. Oh, o tempo todo, Senhor, Tu és bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Aleluia, todo tempo. aleluia. Glória a Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom estarmos juntos na presença do Senhor. Nós queremos, Senhor, continuar a exaltá-lo com os nossos louvores, Senhor. Com os louvores que estão nos nossos lábios, que vêm do nosso coração. Nós precisamos expressar a Ti, Senhor, porque nos alegramos contigo, porque queremos continuar em Tua presença, Pai. Aleluia. Exalte a Ele.
Exalte a Ele nessa noite. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, te entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me encontrar em ti, Senhor. Meu desejo é de conhecer Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revela a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim. Eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é de conhecer Jesus. Abra a ti meu coração, dos meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Precisamos do teu toque. Te desejamos, Senhor, nessa noite. Queremos o teu toque. Queremos o teu toque. Eu abro o coração pra ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Declare, eu abro o coração. Eu abro o coração. Abrimos, Senhor, os nossos corações aqui nessa noite. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, eu querer. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, e os meus medos fugirão.
coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Diga, eu abro o coração. Eu abro o coração a ti. Oh, Senhor, nos sonda e nos conhece nessa noite. O Senhor sonda os nossos corações. Oh, vê. Toque em mim com teu. Vê, Senhor, a nossa sede. Vê, Senhor, o nosso anseio por ti nessa noite. Faz em mim, Senhor, aleluia. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer, meu prazer. Declare isso para eles. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra-te meu coração. Oh, os medos vão, o teu toque é tudo que eu quero. teu toque É viver em teu amor. Queremos o teu Me toque, envolver, Espírito Santo. Senhor. Queremos Meu o teu desejo toque. é te conhecer, Jesus. Abra-te meu coração, Senhor. os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor. A palavra de Deus diz que o querer vem dele e o realizar também vem dele. Senhor, e nós queremos querer. Nós desejamos querer, Senhor. Nós desejamos desejar o Senhor mais do que já desejamos, Senhor, agora. Opera em nossos corações, Senhor. Opera em nossos corações. Tira de nós, Senhor, toda indisposição e coloca uma sede maior em nós. E coloca uma fome maior em nós, ó Deus. Porque só, Senhor, só em Ti nós podemos ser transformados. Só em Ti nós podemos ter uma mudança verdadeira. Queremos Te querer, queremos Te desejar, queremos Te querer, Deixa-me Senhor. ouvir Tua voz. Abre os meus ouvidos, abre os meus sentidos para ouvir. Deixa-me sentir o Teu toque. Deixa-me ouvir Tua voz. Abre os meus ouvidos, abre os meus sentidos para ouvir. Deus, deixa-me sentir o Teu toque. Deixa-me ouvir Tua voz. Abre os meus ouvidos, abre os meus ouvidos para os meus Deus. Deixa-me sentir o Teu toque. Deixa-me ouvir Tua voz. Abre os meus ouvidos, abre os meus sentidos, Deus. Deixa-me sentir o Teu toque. Deixa-me ouvir Tua voz. Abre os meus ouvidos, abre os meus sentidos para ouvir a Tua voz. Deixa-me sentir o Teu toque. Deixa-me ouvir Tua voz.
Abre os meus sentidos, abre os meus ouvidos para ouvir. Oh Deus, deixa-me sentir o teu toque, deixa-me sentir o voz. Abre os meus sentidos, abre os meus ouvidos para ouvir a sua voz. Deixa-me sentir o teu toque, deixa-me ouvir tua voz. Abre os meus sentidos, abre os meus ouvidos. É viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero ouvir. Abra sua boca e comece a glorificar. Ó Deus que cura, ó Deus que abre o mar vermelho, ó Deus que faz o monte tremer diante da sua presença. Abra sua boca e comece a glorificar aquele que é todo o poder, aquele que é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está nesse lugar. Adore aquele que anda sobre o mar, aquele que cura os enfermos, aquele que liberta os endemoniados, aquele que tem o poder de abrir o livro e desatar o selo. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Não há Deus como tu, não há rocha, não há rocha. Estamos firmados neles, estamos edificando uma casa para Ele. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus. Sua glória outro não dará. Ele não dará, Ele não dará. Jesus Cristo, Filho, reinará. Ele reinará. Sua glória, Sua glória outro não dará. Jesus Cristo, Filho, reinará. Ele reina. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus?
poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. É como nosso Deus. Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Brilha mais que o sol. Quem é semelhante? Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais. Sua glória a outro não dará. Oh, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho, reinará. Sua glória. Sua glória a outro não dará. Ele não dará. Jesus Cristo, Filho, reinará. Ele reinará. Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. E Ele reinará para sempre, e sempre. Ele reinará, e Ele reinará para sempre, e sempre. Ele reinará, e Ele reinará para sempre, e sempre. Ele reinará, e Ele reinará para sempre, e sempre. Ele reinará. Sua glória a outro não dará. Ele não dará. Jesus Cristo, Filho, reinará. Ele reinará. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus?
Quem é como nosso Deus, poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Poderoso. Glória. Poderoso. Glória a Deus. Ele é poderoso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não há outro como Ele. Não há outro como Ele. Abra sua boca. Esse é o momento de entronizar aquele que vive e reina. Não deixe que as preocupações impeçam você de exaltar aquele que é dono da nossa vida. Oh, Santo, Santo, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, incomparável és. Não há ninguém como tu, Jesus. Não há ninguém nos céus, na terra, nem debaixo da terra que se compare ao Senhor. Incomparável, incomparável, incomparável. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nesse momento, irmãos, nós temos a oportunidade de ofertar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. vivendo o favor de Deus, bênçãos mais e mais, graça abundante. Há uma glória bem maior, o sobrenatural de Deus, o milagre
vindo aqui há uma glória bem maior. O sobrenatural de Deus vindo aqui há uma glória bem maior. O sobrenatural de Deus vindo. Estamos vivendo o favor de Deus, bênçãos mais e mais, graça abundante. Estamos vivendo o favor de Deus, bênçãos mais e mais, graça abundante. Senhor, agradecemos ao Senhor pela graça que está sobre nós, que o Senhor nos alcançou. Nós, Senhor, entregamos a Ti e consagramos ao Senhor as ofertas que foram depositadas aqui, Senhor, no gasofilácio. E, Senhor Deus, louvamos a Ti, porque o Senhor é o provedor da nossa vida, porque o Senhor Deus é o que supre as necessidades, e o Senhor Deus é bom em todo o tempo. Que o Senhor abençoe, Senhor, cada família representada nesse lugar. Que o Senhor Deus multiplique, Senhor Deus, aquilo que os teus filhos têm em suas mãos. E que o nosso coração seja sempre fiel ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos, Senhor, no teu amor e na tua bondade. E louvamos ao teu nome, em nome de Jesus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém, querido. É privilégio nosso, né, estarmos aqui em meio à circunstância, em meio à oposição do mundo, mas o Senhor tem nos dado a vitória e nós estamos aqui, movido pelo amor do Senhor, pela fé que Ele tem plantado no nosso coração, e nós estamos aqui para adorar o Senhor, para oferecer o nosso sacrifício de ações de graça, de louvor, de adoração. A palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Nós vemos, é o Senhor realmente que nos tem dado vitória, quem nos tem dado a fé. É maravilhoso ver, ver os irmãos. Sabemos que somos um em Cristo. E o Senhor nos deu uma semana abençoada, uma semana de presença, uma semana de milagre, uma semana de vitória. Por isso nós temos o privilégio de nos reunirmos aqui para adorá-lo. E é prazeroso ver os seus rostinhos, A nossa irmã Odete, que mora mais distante, mas ela chegou, Deus deu vitória. Isso é a graça do Senhor que se renova sobre as nossas vidas. Então, Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler de 2 a 6. Essa é a palavra. O Senhor é o Deus que fala. O Senhor é o Deus que nos adverte. É o Deus que nos chama a um posicionamento em Deus.
Vamos ler responsivamente. A bênção do Senhor na vida das crianças, né? A presença do Senhor os envolva e cative o seu coração. E Michele seja canal do Senhor para abençoar a vida desses pequeninos, no nome de Jesus. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que vocês realizam não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, verei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Queremos mesmo que o Senhor fale aos nossos corações. Sejamos mesmo confrontados com essa palavra de vida, essa palavra de restauração, essa palavra de renovo, essa palavra de despertamento, essa palavra de avivamento, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva, Senhor, nossos corações. Estamos abertos. Teu Espírito tenha plena liberdade de ministrar a nós. E a Ti seja a glória, no nome poderoso de Jesus. Amém, querido? Então, quando João estava na ilha de Patmos, e ele vai receber a revelação do Senhor, ele vai ser o canal pelo qual o Senhor falaria à sua igreja. Então, João vai escrever, vai enviar essas cartas às 7 igrejas da Ásia. Ele apenas era o canal, mas era o Senhor Jesus falando à sua igreja. O Senhor Jesus direcionando uma palavra de renovo, uma palavra de cura, uma palavra de despertamento, uma palavra de vida. Mas nós temos aprendido do Senhor que o Senhor é aquele que é o mesmo Deus. Ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é o Deus de Moisés. Ele é o Deus de todas as épocas. Ele é o mesmo Deus, santo, perfeito, justo, bom. Em todo o tempo nós temos cantado, né, nessa noite, Deus é bom. Pai, que nós venhamos mergulhar nessa bondade de Deus. E Ele vai falar à sua igreja. E Ele está falando à sua igreja hoje. Porque Ele é o mesmo Deus. É o Deus que tudo vê. É o Deus onisciente. Ainda as palavras nem tomou forma na nossa mente. O Senhor já sabe. Ele é onisciente. Ele sabe o profundo, o escondido, que vai no nosso coração. Por isso, o Senhor fala à sua igreja.
o Senhor fala a nós. Mas estamos vivendo um tempo difícil, como os crentes que estavam vivendo naquele primeiro século. A igreja que estava sofrendo, sendo aniquilada, destruída pelo viés da morte, do martírio. O mundo sempre ele vai odiar a igreja de Jesus. Quando nós achamos graça diante do pecador, porque o Senhor está agindo. Mas o mundo nos odeia. O mundo odiou a Jesus. O mundo odiou a igreja de Jesus. Então, em todo tempo, a palavra do Senhor nos adverte, nos mostra. O Senhor nos chamou, o Senhor nos comprou. Mas nós temos um inimigo. O nosso inimigo é o inimigo da igreja, é inimigo do povo de Deus, em todas as épocas. Mas o Senhor, Ele é Deus. Ele está entronizado. Ele não se ausenta do trono. Ele não é pego de surpresa. Mas o Senhor tem tudo sob o seu controle. Ele é Senhor. Ele é Senhor dos céus. Ele é Senhor da terra. Ele é Senhor das nações. Ele é Senhor absoluto. E a sua graça, o seu poder é excelso. Então, Ele é aquele que é. Ele é hoje. Ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Esse é o nosso Deus. Ele é o Deus que é, que era e que há de vir. O Senhor não muda. Querido, nós estamos guardados por aquele que nunca perdeu uma batalha. Mesmo que a visão do mundo, a nossa visão, seja de derrota, mas o Senhor tem o controle. Eu sou o Deus presente. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. É aquele que vai diante de você. Não cai uma folha da árvore se o Senhor não permitir. Então, não tenha medo. Firme-se na palavra. Firme naquele que é, que era e que há de vir. O nosso Deus Todo-Poderoso. Aquele que nos amou e se revelou a nós. Então, Ele vai sempre falar. Ele é o Deus que se revela à sua igreja. E Ele, diante desse momento de tribulação, que a igreja de Jesus estava passando no primeiro século, Ele usa João, um vaso que parecia ser impossível, mas a obra de João não tinha acabado. João teve revelações dos céus. Ele foi levado aos céus, arrebatado ao terceiro céu. Ele pôde receber a revelação dos últimos dias. Por isso nós temos que amar a palavra do Senhor. Não tenha medo, nós temos resposta. O Senhor já nos deu a sua carta, o seu amor. Ele nos deu em plenitude, queridos. Então, Ele vai se dirigir à igreja, às 7 igrejas da Ásia. E João vai escrever e vai revelar que quem está enviando a carta à igreja de Sardes, à igreja de Filadélfia, à igreja de Tiatira, à igreja de Laodiceia, as 7 igrejas, era o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que fala, aquele que faz tremer, aquele que faz o mar se abrir,
Esse Deus que é graça, que é misericórdia, e Ele fala à sua igreja. E nós somos a igreja do Senhor. E precisamos estar com nossos ouvidos atentos, porque Ele é o Deus que fala. Tá? É diante dEle que tudo se cala. É diante da testemunha verdadeira. E essa carta veio da parte desse Deus. Essa palavra veio da parte de Deus a nós. E o seu falar precisa ser ouvido. Nosso coração deve se abrir, o nosso ouvido deve se abrir àquilo que o Senhor está falando. E o Senhor fala à sua igreja. Conheço as tuas obras. O Senhor conhece as nossas obras. Ele sabe de que modo, como tem sido feito, como temos realizado a obra do Senhor. De que maneira você está realizando as obras do Senhor. O Senhor conhece. Qual a motivação do seu coração? Como têm sido as suas obras? As suas obras estão puras diante de Deus? As suas obras estão sendo dignas diante de Deus? O que temos feito como igreja, querido? O Senhor conhece as nossas obras. Se for obras mortas, seremos reprovados. Mas o Senhor quer que tenhamos, que realizemos as obras do Senhor, no poder do Espírito Santo, na dependência do Senhor, porque é Ele que fala. Ele conhece as nossas obras. Então está aí o versículo, ainda 1. Conheço as obras que você realiza. E o Senhor quer que as nossas obras seja uma obra aprovada, uma obra de amor, uma obra santa, uma obra digna, pura. O Senhor conhece as nossas obras. Então, quando o Senhor estava falando à igreja de Sardes, as obras daquela igreja não era uma obra viva, mas era uma obra morta. Então o Senhor quer que nós façamos a sua obra. Mesmo que o mundo reprove, mas que nós recebamos a aprovação de Deus. O mundo pode ser contrário a nós, às obras que temos a realizar, mas que cada dia olhemos para o Senhor. Temos ouvido sensível para ouvir se as obras que temos realizado para o Senhor, se elas são realmente vivas, obras vivas e não mortas. Amém, querido? Então, quando ele escreve àquela igreja, ele quer ver arrependimento, voltar-se para o Senhor, abrir o coração para o Senhor, que aquela igreja não se contente com o conceito que o mundo estava dando, a aprovação do mundo. O mundo via aquela igreja como uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja poderosa, mas essa não era a visão do Senhor. Os olhos de Deus que olhava aquela igreja, seus olhos como chama de fogo, o Senhor estava reprovando as obras da igreja de Sardes. Então, tinha aparência
que tinham a vida no Espírito, mas era uma obra na carne, obras impuras. A vida não condizia com a pregação, não havia integridade, havia hipocrisia nas obras daquela igreja. Obras mundanas. A palavra do Senhor nos mostra, 1 de João, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nesse coração. Então, aquela igreja estava deixando o mundo entrar. Havia aprovação do mundo. O mundanismo entrou na igreja de Sardes. Por isso que as suas obras foram reprovadas pelo Senhor. As suas obras eram mortas e não vivas. Faltava àquela igreja verdade no íntimo. Essa igreja tinha se contaminado com o mundo. O fermento dos fariseus, o fermento do mundo. Então, que nós venhamos deixar que o Senhor, pelo seu Espírito, nos convença daquilo que não está do agrado do Senhor, que temos praticado. Porque ninguém se esconde da presença do Senhor. Seus olhos é como chama de fogo. Então, o Senhor nos chama a um avivamento. E nós temos visto a igreja de Jesus como um todo. Ah, pastor, você está falando aqui, sim. É para nós. É para nós, igreja do Senhor Jesus. Mas isso, a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. O Senhor está falando aqui, o Senhor está falando ali, o Senhor está falando onde tem povo de Deus. Para que não sejamos mortos, não pelo viés do martírio, né? Hoje, nesse instante, vidas têm sido entregues à morte pelo martírio, por uma fé genuína, pelas obras que agradam a Deus, diante de uma perseguição de sistema. Muitos são entregues à morte. Mas a igreja de Sardes, ela estava sendo morta pelo mundanismo que entrou na igreja de Sardes. Então, o Senhor quer que não haja temor no nosso coração. O mundo vai nos odiar e vai querer nos matar, nos destruir. Mas não devemos temer. Jesus disse, vamos temer aquele que pode matar o corpo, mas não pode nos matar. Temos vida eterna, o Senhor já fez morada em nós. Mas a igreja de Sardes, as obras reprovadas, aquela igreja estava sendo morta pelo mundanismo que estava entrando na igreja. O mundo aprovando a igreja. Tá? A igreja estava vivendo conforme o modelo do mundo, o padrão do mundo. Então o Senhor nos chama a praticar, a viver a verdade no íntimo, a uma volta à palavra, a uma volta a essa vida de santidade. Os relatos que nós temos vivido durante esse mês que passou, o mês de junho, né? Quantos? A cultura do mundo entrando na igreja, e muitos servos do Senhor esteve, né, nos arraiais da vida, curtindo, vivendo na roda dos escarnecedores, deixando o mundo entrar. Mas o Senhor é aquele que vê, e Ele nos ama com amor eterno. Por isso o Senhor fala, o Senhor nos chama a deixarmos, né, a vida de
de hipocrisia, rejeitar as coisas do mundo, não amar o mundo, mas amar a sua presença, amar a sua palavra, amar a comunhão com os irmãos, amar a sua presença, para que venhamos praticar obras que sejam obras que agradam o coração do Pai. Amém, queridos? Então, o Senhor, como Ele é o Deus de misericórdia, Ele é o Deus que espera, né, que aqueles que estão fracos sejam fortalecidos, aqueles que estão doentes espiritualmente sejam levantados, receba o sopro de vida, seja restaurado, seja renovado na sua fé, seja avivado, tenha uma vida no Espírito. O Senhor nos chama a essa posição. Então, Ele chama a sua igreja a esse reavivamento, esse avivamento, querido. E é um imperativo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que fala à sua igreja. E se você quer ter a sua vida de aprovação, onde as suas obras glorifiquem ao Pai, nós devemos, primeiro, uma volta urgente à palavra de Deus. Nós estamos com a mensagem de domingo passado, as mensagens que nós temos nos exposto, né, pela televisão. O Senhor continua falando, Ele fala continuamente à sua igreja. Precisamos estar fundamentada, querido, no ensino dos apóstolos, na palavra viva, no fundamento que é Jesus. Então, Ele nos chama a uma volta urgente à palavra, a sentir prazer em meditar na sua palavra, em orar a palavra, em cantar a palavra, em viver a palavra, em pregar essa palavra. O Senhor nos chama a essa posição. Então, o que é que a palavra do Senhor nos diz no versículo 3? Versículo 3 diz assim: lembre-se, deixa a sua Bíblia aberta, lembre-se, pois, do que você recebeu. Você recebeu a palavra. Deus tem nos dado a palavra, a sua voz tem ecoado no nosso coração, querido. Então, você já recebeu a palavra. Você ouviu essa palavra. O que precisamos fazer? Guardar em nosso coração. Então, o Senhor nos chama a lembrar. Lembrar o quê? Lembrar a obra do Calvário. Lembrar que é Cristo, é Jesus Cristo, aquele que nos chama, aquele que nos chamou para estarmos de pé na sua presença, para permanecer na sua presença. Então, o Senhor nos chama a lembrar da obra do Calvário, lembrar da obra da redenção, lembrar da sua morte, crucificação, ressurreição, lembrar das promessas, lembrar do regresso, da sua volta. O Senhor voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Ele está conosco. Nós somos santuário dele. Não estamos só. Então, o Senhor quer que nós venhamos lembrar, tá, daquilo que temos recebido do Senhor, daquilo que temos ouvido e precisamos guardar no nosso coração, para que não sejamos envolvidos, né, pelas coisas do mundo. O Senhor nos chama a voltar à sua palavra, a ter fome da palavra. Volta às Escrituras, dedique a estudá-la. Então precisamos, querido, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é voltar às Escrituras, voltar à palavra, porque o Senhor está
preste a vir a nós. De repente, Ele vem ao seu templo. Quantos servos de Deus estão partindo para a eternidade? Quantos? E não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor virá. Então precisamos nos alimentar da palavra, precisamos ter fome da palavra. Então o Senhor alerta a sua igreja, né? Para que voltemos às Escrituras, voltemos à oração, a viver a vida de comunhão com Ele. Então, em segundo lugar, o Senhor chama a sua igreja à volta à vigilância. Temos tido uma vida no Espírito, então precisamos ser vigilantes e não viver na carne, mas viver no Espírito, ter uma vida no Espírito. Por quê? Cada dia eu vou me fortalecer no Espírito. Por quê, igreja? Porque nós temos uma incumbência. Que incumbência nós temos como igreja? Veja aí o versículo 3, o versículo 2, parte A. A palavra do Senhor diz assim: versículo 2, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Então, querido, é a nossa incumbência. Qual é a nossa incumbência? Quando nós temos uma vida no Espírito, que medita na palavra, que come a palavra, se fortalece na palavra, nós temos a responsabilidade de consolidar, de curar, de sarar aqueles que estão trôpegos na fé, aqueles que estão cambaleando. O Senhor nos chama, fortaleça aqueles que estão prestes a morrer. Para que essas pessoas sejam acordadas, seja vigilante. Então, o Senhor nos chama a fortalecer os fracos. Você é responsável pelo seu irmão. Por isso, né, a importância da consolidação dos novos crentes, daqueles que estão enfermos espiritualmente, daqueles que estão fracos na fé. Por isso, nós temos que nos reunir para orar pelas famílias, aqueles que já disseram sim, mas que as suas obras não glorificam a Deus, que estão sendo levados à morte espiritual. Então, precisamos orar, precisamos guerrear em favor, levar as cargas uns dos outros. Então, o Senhor nos chama a uma vida no Espírito. E é uma tarefa da igreja que está de pé, da igreja que tem uma vida no Espírito, da igreja que é fortalecida na fé, para consolidar, fortalecer os fracos. Então, o Senhor nos chama a essa vigilância. Amém, queridos? O Senhor alerta a sua igreja, se ela não acordar, se ela não vigiar, Ele virá como ladrão da noite. Amados, nós temos um Deus que tem prazer em se revelar. E Ele é um Deus que fala. O Senhor tem os ministérios da igreja para que nós possamos ouvir a sua voz, ser edificado. Os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres.
Então, os ministérios na igreja é para um auxiliar o outro, para que essa igreja seja fortalecida na sua obra de evangelismo, na sua obra de pregação da palavra, na sua obra de beneficência, na sua obra de cura, de libertação, de fortalecimento. Então, é para isso que o Senhor levanta os ministérios na igreja. Por isso nós temos que ter essa vida no Espírito, querido. Tá? Porque o Senhor, Ele é o Deus que tem prazer em falar aos seus filhos. Tá? Em Mateus 7:21, a palavra do Senhor diz o quê? Quem? Quem entrará? Quem entrará na Jerusalém celestial? Quem? É aquele que faz a vontade daquele que enviou. Aquele que faz a vontade de Deus. Não é aquele que faz, Senhor, eu fiz, eu preguei, eu anunciei. O Senhor vai dizer, não vos conheço. Vamos abrir a Mateus 7:21. A palavra do Senhor nos mostra aqui. Não tem nem alguém lá, né? Mateus 7:21. Está ali? Não vi ninguém lá. Só? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor. A vida não condiz. Tá? As obras não condiz. Até fala, até canta, até, né? Mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O Salmo 24, que a gente já sabe quase de cor, né? Quem entrará? Quem entrará no seu santo monte? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Então, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor. Então, a palavra do Senhor nos adverte. Precisamos ver essa vida no Espírito. Precisamos voltar à vigilância. Então, porque a igreja de Sardes estava sendo destruída, os crentes estavam sendo mortos. Aquela igreja estava sendo morta, querido. Os crentes estavam sendo mortos por causa da sua amizade com o mundo. A sua amizade com o mundo estava ceifando vidas. Por isso o Senhor nos chama a ser vigilante. É 1 de João, né? 2:15-17. Vamos ler? Eu chamo a igreja a ler a carta, né, de 1 de João todo, os 5 capítulos. Mas vamos ler só versículo 15 ao 17. Podemos ler? Porque a concupiscência. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade permanece. Aleluia. Então, amado, que não sejamos, né, mortos pelo mundo, pelo mundanismo, e venhamos rejeitar o mundo,
tá? Mas amar as vidas. Então, devemos ter uma vida no Espírito, fortalecido na palavra, e podemos influenciar o mundo, mas não deixar que o mundo entre, que o mundo dite, que o mundo coordene a sua vida, que você pense igual ao mundo, haja igual ao mundo, mas rejeite as coisas do mundo e se abra, tá, a uma vida no Espírito. Então, foi a amizade com o mundo que estava levando aquela igreja a esse estado, mesmo tendo a fama de vivo, mas o Senhor olhou para a igreja de Sardes e ele disse, estás morto. Então, que não tenhamos, tenhamos esse diagnóstico, mas que o Senhor se agrade de nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, voltar à palavra. Segundo, sermos vigilantes, ter uma vida no Espírito. Em terceiro lugar, o Senhor nos chama a uma volta à santidade. O que é pecado é pecado. Mesmo vivendo no mundo que tudo é relativo, mas o Senhor não muda. O padrão do mundo, o padrão dos homens, cada dia desce a moral. Mas o Senhor nos chama a uma volta à santidade, porque Ele é o mesmo Deus. O seu amor não muda, a sua misericórdia não muda, a sua graça é sobre nós. Mas o padrão de santidade do Senhor não vai ser rebaixado. Por isso nós devemos rejeitar e sermos santos. O Senhor nos chama, a igreja, ser de santo porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Veja o versículo 4. Vamos lá, o versículo 4 diz: então, veja aí. O Senhor estava falando à igreja como um todo, mas Ele tinha os seus remanescentes. Amém, queridos? Vemos num tempo onde a gente olha a igreja de Jesus no mundo, a igreja de Jesus no Brasil. Muitos estão sendo mortos pelo mundanismo, o mundo entrando, destruindo vidas, levando à morte espiritual. Mas o Senhor fala, porque a sua misericórdia não tem fim. Mesmo vivendo na 10ª hora, há uma palavra de restauração, de graça, o Senhor tem para nós. Mas os remanescentes do Senhor vai permanecer de pé, vai permanecer firme, tá? Então, mas vocês tinham aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Então, que nós venhamos perseverar, mesmo que a palavra diz, não eram toda, a igreja de Sardes era uma igreja poderosa, em número, em ação, mas eram poucas as pessoas que estavam vivendo a realidade de uma vida santa, uma vida que glorificava a Deus. Por isso o Senhor veio e falou a essa igreja. Então, qual é a recompensa, querido, daqueles que vivem e permanecem
no padrão do céu, no padrão da palavra, no padrão de Deus. A recompensa está aí no versículo 4. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Querido, é o Senhor mesmo, pelo seu Espírito, que nos sustenta, que nos santifica. Se um dia você já lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, disse sim a Jesus. Mas se suas vestes estão manchadas, o Senhor tem provisão. A provisão do sangue de Jesus. Nós temos provisão contínua diante das nossas quedas. O sangue de Jesus, ele nos purifica. Ele quer trocar nossas vestes de imundícia e nos dar umas vestes brancas, veste purificada pelo sangue de Jesus. Porque o nosso Deus é o Deus da graça, do perdão. Tá? Quando o Senhor fala a essa igreja, é para que essa igreja pare e volte para o Senhor. Volte para o seu Deus, volte à sua posição. Ele tem palavra de vida, palavra de ressurreição, palavra de libertação. É o Senhor, é Ele que é o agente da cura, Ele é o agente do avivamento, da restauração. É o Senhor Jesus, é Ele mesmo, querido. Então, compensa, né, servir a Jesus. Então, o Senhor nos chama a permanecer em santidade. O vencedor será assim vestido de branco. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, estou lendo o versículo 5. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Glória a Deus, né? Então, essa é a recompensa daqueles que permanecem fiel, daquele que rejeita, né, tudo que o mundo oferece, mas que vive para Deus, que vive nessa comunhão, que vive nessa dependência, que vive essa vida no Espírito, que vive cada dia comendo a palavra. E quando houver, querido, que não houver fome no nosso coração, clamemos ao céu, derramemos nosso coração diante do Senhor. Senhor, me dá fome, sede da tua palavra. Me ensina a viver essa vida no Espírito. E o Senhor é aquele que ouve a oração, é aquele que estende a mão de graça, de perdão, e nos levanta e nos restaura. Ele, quando Ele fala à igreja, essa igreja que estava morta, Ele fala a essa igreja, porque o Senhor quer levantar, restaurar, salvar, libertar. Amém? Que sejamos servos fiéis ao Senhor. E tenhamos um coração ensinável. E tenhamos um coração verdadeiro diante do Senhor. E vamos deixar que Ele nos lave. Deixar que o seu sangue, que nos purifica os pecados, venha nos lavar. Venhamos nos estar de pé diante do Senhor. Quando o Senhor falou à igreja de Sardes, Ele não só falou à igreja de Sardes, Ele falou às 7 igrejas. Ele falou diante de cada uma das suas obras que o Senhor reprovava. Todas elas precisou de restauração. Todas as 7 igrejas. Precisamos ter ouvido sensível e ouvir a voz do Espírito. Porque o Senhor é aquele que fala, Ele é o agente do reavivamento, porque Ele vê e conhece as nossas obras, Ele conhece as obras da sua igreja,
Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida, Ele conhece o nosso passado, Ele conhece os nossos atos, Ele conhece a nossa motivação, querida. Seus olhos são como chama de fogo, Ele vê tudo e a tudo Ele sonda a todos. Ele sonda do menor ao maior. Ele sonda aquele que é líder, aquele que é uma simples ovelha. Seus olhos estão patentes, seus olhos vê. Ninguém pode se esconder. Por isso, a sua voz é poderosa para falar ao nosso coração, para que o Espírito do Senhor nos convença de pecado. O Espírito do Senhor nos convença que Deus é santo, que Deus é justo, mas que Ele é misericórdia, que Ele é bondade. E o Senhor falou a cada igreja. Nós colocamos aqui o resumo, né? Ele falou à igreja de Esmirna. O Senhor diz, né? A igreja de Esmirna, ela se sentia uma igreja pobre, de pouca força, mas o Senhor diz a sua visão para a igreja de Esmirna que ela era rica. A igreja de Esmirna, para Deus, ela era rica. A igreja de Pérgamo era uma igreja mundana, mas havia também um remanescente fiel. A igreja de Éfeso era uma igreja que vivia na ortodoxia. Deus se agradava da ortodoxia, da busca, tá? Mas o Senhor tinha contra a igreja de Éfeso que alguns tinham deixado o primeiro amor. Deixado o primeiro amor. Então, precisamos ser renovados no amor. Aquela igreja precisava ser renovada no amor. A igreja de Sardes se dizia viva, avivada, mas para o Senhor também ela estava morta. A igreja de Filadélfia era uma igreja que se sentia fraca, que tinha pouca força, mas o Senhor diz para aquela igreja: tem uma porta aberta diante de você. O nosso decreto deste ano, abram-se os portais do céu. O Senhor tem colocado portais para que adentremos as portas e subamos uma nova posição em Deus, numa nova dimensão em Deus, para avançarmos, para conquistarmos. A igreja da Laodiceia, ela se dizia abastada, rica, mas o Senhor disse: pobre, miserável, cega, nua. Amados, nós precisamos ser sensível à voz do Espírito. Veja aí o versículo 6. Versículo 6. O Senhor falou isso a todas as igrejas. Vamos lá, todo mundo? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é isso que nós precisamos. Ouvir a voz poderosa do Senhor, ouvir a voz do Espírito. O Espírito tem essa incumbência de preparar a noiva do Cordeiro, de preparar a sua igreja, adornar a tua igreja, santificar a sua igreja, curar a sua igreja, libertar a sua igreja, nos tornar poderosa, onde venham praticar obras que glorifiquem a Deus, obras vivas e não obras mortas. Precisamos dar ouvido à voz do Espírito. O Espírito habita em nós. O Espírito está com a sua igreja. O Espírito, Senhor, permanece, queridos. Jesus disse, quando Ele estava despedindo da sua igreja, você diga: eu gostaria de
de viver os tempos da igreja primitiva, onde aqueles discípulos conviveram com Jesus os 3 anos e meio, aprendendo do Senhor. Mas se Jesus não fosse, se Jesus não voltasse, regressasse, enviasse o seu Espírito, essa igreja já teria morrido, não teria feito a obra, não teria cumprido a missão. E nós temos a presença contínua, permanente do Espírito Santo habitando em nós. Jesus habita em nós, querido. Temos a provisão, onde Ele fala a nós, não temos que nos deslocar. O Senhor habita em nós, Ele fala no nosso coração. O Senhor fala. E Ele nos chama, quem tem ouvido, ouça. Precisamos estar com nossos ouvidos atentos e ouvir a voz do Espírito. O Espírito fala a nós, a sua igreja, fala ao seu povo. E Ele fala através da sua palavra. Quando você abre a palavra, o Espírito está falando. Pare diante do Senhor. Ele vai falar. Ele vai dar provisão para permanecermos na sua presença, para vencer o mundo, para vencer o diabo, para vencer a carne, para vencer o mundo, querido. Com todas as suas ideologias, oposição, ódio, nós vamos vencer, porque não estamos só. O Senhor habita em nós pelo seu Espírito. Precisamos apenas dar ouvido à voz do Espírito Santo. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, queremos, Senhor, que o nosso coração receba, seja avivado. Vamos dar ouvido à voz do Espírito. O meu coração, Senhor, precisa ser incendiado por este fogo, de permanecer diante do Senhor, para manifestar a glória do Pai. Precisamos desse fogo do Espírito em nossas vidas. Que precisamos ter a nossa vida burilada por esse Espírito, por este fogo que purifica o ouro, purifica as nossas vidas, que queima a palha, que queima o feno, queima as obras mortas, mas faz com que a vida de Deus se manifeste, a beleza de Cristo se manifeste em nós, a graça, a misericórdia, o poder de Deus, porque o Senhor, Ele derrama da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder. Por isso, vamos nos abrir à voz do Espírito Santo e ouvir atentamente guardar a palavra e viver esta vida de arrependimento, dependência do Senhor. Temos essa provisão, a provisão que veio dos céus. O Espírito Santo habita em nós. A provisão que foi manifesta a nós na pessoa de Jesus Cristo. A provisão enviada por Jesus, enviada pelo Pai, e que habita em nós. E o Senhor, pois, nos faça, queridos, faça de nós igreja viva, igreja atuante, igreja santa, igreja purificada, lavada pelo sangue do Cordeiro, a igreja que vive uma vida no Espírito,
que não se conforma, não entra na forma do mundo, mas que transforma o mundo no poder do Espírito Santo, que prega este evangelho, que vive este evangelho, que vive a palavra, que cante a palavra, que ore a palavra, que manifeste a graça de Jesus a este mundo perdido, querido. E assim vamos ouvir, né, a voz, uma confirmação, as visões de Deus, as revelações que o Senhor tem para nós como igreja, para que o nome dele seja glorificado. E que o Senhor, pois, nos abençoe. E a ti, Senhor, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o Senhor, depois a gente ora, tá? Encerrando. Amém. Vamos nos colocar de pé para louvarmos ao Senhor. Quero voltar ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras
primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia, queridos. O Senhor é Deus. Ele é o Deus perdoador, né? Temos perdão de Deus sobre as nossas vidas. Amanhã nós temos a torre de oração das mulheres, 9 horas e 10 horas o dos homens, né? É 9 também? Vejamos, é 10 horas, 9 horas também, né? Então, varões, entre no link e vamos orar, né? O mundo carente precisa de oração. Então, as nossas irmãs que ainda não entraram, né? Entre no link e vamos nos somar em oração. Terça-feira estaremos aqui, nosso culto da palavra, de adoração, de oração. Não perca, tá? Eu peço aos irmãos que orem. Nós vamos retomar a célula na casa da irmã Edilaine, quinta-feira, tá? Nós já estamos orando, já tem algum tempo orando por isso. E quinta-feira nós vamos retomar, né? Então, que os irmãos estejam orando. O Senhor nos chama a viver realmente aquilo que o Senhor tem para nós. Uma vida de testemunho, de pregação da palavra, de amar as famílias, de amar as vidas. Então, quero a oração dos irmãos, tá? Na quinta-feira, os irmãos não esqueçam, tá? Vamos orar. Pai, nós te bendizemos, engrandecemos o teu nome, Senhor. Sabemos que as tuas misericórdias sobre nós, a graça é derramada sobre nós, o perdão, a misericórdia, a bondade do Senhor é sobre nós. Proclamamos, meu Deus, a tua bênção na vida da tua igreja. Uma semana de presença do Senhor, uma semana de voltar-se para o Senhor, de meditação na tua palavra, de uma vida no Espírito, de comunhão, de santidade, Senhor, de intimidade com o Senhor. Ó Senhor, glorifica o teu nome. Nós abençoamos, Senhor, cada criança, cada adolescente, cada jovem, Senhor. Aviva os seus corações, venha um batismo no Espírito, Senhor. Abençoamos, Senhor, o teu povo, as mulheres, os homens, as famílias, Senhor. Que tenhamos uma semana de presença do Senhor, de testemunho. Oramos a proteção do sangue do Cordeiro. Oramos, Senhor, a tua mão de cura, a mão de provisão, Senhor, onde o Senhor venha pelejar. Senhor, que a paz dos céus invada cada família, cada casa. Sim, Senhor, que o teu Espírito tenha plena liberdade, Senhor, para ensinar o caminho, para ensinar, meu Deus, a lidar com os filhos, com os esposos, com as esposas. Senhor, que haja mesmo conversão, que haja mesmo libertação, que haja, Senhor, restauração e cura na vida do teu povo, Senhor. Nós proclamamos, Pai, a tua bênção, o teu renovo, Senhor. E
Teu Espírito, Senhor, que nos convence, que nos converta, que nos santifica, que nos edifica na Tua palavra. Que Teu Espírito tenha plena liberdade, Senhor. O Teu Espírito fale aos nossos corações. Que venhamos ouvir, Senhor. Ouvir com nossos ouvidos. Sim, Pai. E nos render, nos arrepender. E deixarmos ser guiados pelo Teu Espírito. Nós proclamamos a Tua bênção, Pai, na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo. Nós o abençoamos, Pai, no nome de Jesus. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém, querido? Abraça seu irmão. Nós agradecemos a visita, né? Eu achava que era a tia, mãe de Lenilson, né? Abraça. Seja bem-vindo.